Olá, investidores! Última sexta-feira do mês de fevereiro, sexta-feira pré-carnaval aqui no Brasil. Estamos eu e meu colega João Dalla Piccola para falar um pouco mais do que aconteceu no mercado durante essa semana. Nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação de alguns resultados bem importantes no acompanhamento do crescimento por lá. Primeiramente, nós tivemos a divulgação do pedido de seguro-desemprego, que veio levemente acima do que o mercado esperava, e posteriormente nós tivemos a divulgação do índice de confiança dos consumidores, que veio abaixo do que o mercado esperava. E para finalizar, nós tivemos também a inflação, que veio levemente abaixo da expectativa do mercado. Todos esses dados corroboram com uma narrativa de um menor crescimento por lá, um crescimento que antes, pós-eleição Trump, o mercado via que seria algo mais forte, que com o decorrer do tempo já vai encaixando numa narrativa de um crescimento menor. E João, quanto aos ativos, como que eles reagiram a esses dados? Bom, essa semana lá fora foi uma semana marcada por um cenário de risk-off, né? Todos os índices, os principais índices acionários das bolsas norte-americanas estão fechando a semana em queda, o S&P caindo um pouco mais de 2,3%, Nasdaq chegando numa queda de quase 5%, e nessa narrativa que você trouxe pra gente, Matheus, a gente viu os juros também cedendo lá fora, justamente em linha com um tom de crescimento que se esperava ser mais forte com o início do novo governo. Os dados de alta frequência, o GDP Now, que vem saindo essas semanas, todas essas revisões apontam que vai continuar um crescimento, mas não tão forte quanto era esperado, principalmente por algumas pautas que o Trump vinha debatendo, pela questão da desregulamentação. Entraram uma série de variáveis no cenário macroeconômico, sobretudo nos conflitos, nessa guerra tarifária que o Trump vem colocando, que gera muita incerteza no mercado, mas, de certa forma, esse cenário com crescimento não tão forte como a gente estava esperando, encaixa numa inflação também não em cenário de alta, né? Ela convergindo um pouco mais para a meta do Banco Central norte-americano. Esse cenário caminha para uma inflação norte-americana indo de encontro com a meta e, naturalmente, o juro cedeu essa semana lá fora, apesar do desempenho ruim dos ativos de risco, né? Também foi uma semana muito importante no que tange a resultados corporativos, né? O mercado estava muito apreensivo com o resultado de Nvidia, que saiu na quarta-feira dessa semana. Nos principais números, tanto de crescimento de receita, de lucro, foi um resultado muito forte, acima das expectativas do mercado, que já eram altas, mas com todo esse tom do mercado, esse mau humor que a gente está vindo lá fora, as ações da Nvidia caem um pouco mais de 10%. É importante lembrar que, apesar de bater todas as expectativas, é um papel que ele já está muito esticado, que essa temática da inteligência artificial trouxe muito retorno nos últimos 2, 3 anos, ele está num ponto que qualquer correçãozinha pode ser um movimento muito forte no ativo, né? E olhando um pouco mais para o cenário interno, para o Brasil também foi uma semana movimentada, né, Matheus? Exatamente, João. Aqui no Brasil nós também tivemos alguns dados referentes a crescimento sendo divulgados. Primeiramente a gente teve um CAGED sendo divulgado, que é a criação de empregos. O mercado esperava uma criação de 48 mil vagas de emprego. Esse número veio em 137 mil, ou seja, algo bem elevado para os padrões do que o mercado estava esperando. Nós tivemos também um dado de inflação, da prévia da inflação, né, o IPCA 15 saindo. Nós tivemos um IPCA 15 que, apesar de em números absolutos ser bem alto, de 1,21, crescimento de 1,21, o mercado esperava algo muito maior do que isso por conta de alguns itens sazonais que são comuns nessa época do ano. Um destaque relevante nessa prévia da inflação é a questão da habitação, que apesar de ter vindo um número forte, ele já mostra uma desaceleração em relação ao que a gente viu, que a gente tem visto anteriormente. Por outro lado, trazendo algo mais misto para esses dados, nós tivemos também o anúncio, a divulgação dos dados de confiança do consumidor, que vieram levemente abaixo do que o mercado esperava. Então nós tivemos alguns dados mistos no mercado essa semana, que por outro lado o IPCA mostra um avanço, nós tivemos a confiança do consumidor reduzindo. E os ativos, João, aqui no Brasil, como que eles performaram com a divulgação desses dados? Bom, apesar da frustração em relação ao IPCA, esse não foi o principal impacto no preço dos ativos essa semana. O Bovespa está fechando a semana caindo um pouco mais de 3,5%,
as small caps caindo um pouco mais de 5%, indo na linha do movimento do mercado lá fora, né? Nesse risk-off que a gente viu no mercado norte-americano. E além disso, a gente tem uma curva de juros aqui também abrindo bastante, né? Precificando todo esse cenário de incerteza que a gente está vendo dessa pauta política aqui dentro. Além disso, teve também essa semana o resultado de Petrobras, né? Muito importante, a principal empresa brasileira. Ela fecha a semana caindo um pouco mais de 6%. Né? O resultado do quarto trimestre de 24 foi de um prejuízo na ordem de 17 bilhões para a empresa, revertendo um lucro no quarto trimestre do ano de 23 na ordem de 31 bilhões. Os principais fatores que influenciaram esse resultado negativo foi justamente um avanço e um aumento no CAPEX, ou seja, nos investimentos que a companhia fez durante o quarto semestre, e também um ajuste contábil do impacto do dólar nas dívidas da empresa, que o dólar ano passado fechou subindo um pouco mais de 20%, então impactou negativamente o balanço também da empresa. E no finalzinho dessa semana, o cenário interno aqui ele ficou um pouco mais deteriorado à medida que saíram novas pesquisas. Essa semana foi a pesquisa da Quest, divulgada na quarta-feira, que mostrou uma desaprovação do governo, além de alta, né, ela já vinha aumentando, mas uma desaprovação do governo em alguns estados muito importantes, como a Bahia e o Pernambuco, que o índice de desaprovação ele já ultrapassa o índice de aprovação. Isso é uma luz amarela que liga para o governo. Alguns estados que são historicamente redutos eleitorais petistas, que ajudaram muito ele na última eleição presidencial, podem se tornar um fator de dúvida para a próxima eleição, né? Naturalmente, o ano que vem é um ano eleitoral, então essa pauta da eleição a partir agora vai se intensificar. E a postura que o governo vem adotando até então, e aí principalmente do presidente, é que está tudo certo, que está tudo bem, mas eventualmente essas pesquisas elas estão indicando um aumento da desaprovação. Então, paira no mercado uma dúvida muito grande sobre qual vai ser os próximos passos que o governo pode adotar para eventualmente tentar reverter esse cenário da desaprovação que ela vem crescendo, sobretudo no preço dos alimentos que todo mundo sente no bolso e que ano passado teve uma alta de pouco mais de 18%. E nós temos no Congresso tramitando alguns projetos que são relevantes para essa questão da aprovação. Um que a gente tem acompanhado muito que é a questão da isenção do IR para ganhos até 5 mil, é algo que a gente vai acompanhar os próximos passos para ver como que isso se reflete nos ativos, essa busca por mais aprovação, dado que a aprovação vem se deteriorando pesquisa após pesquisa. Exato. A narrativa é que novas medidas mais populistas elas devem vir à tona, né? Aumento de programas de incentivo do governo, como o Bolsa Família, já foi uma pauta que o Lula trouxe, eventualmente aumentar esse valor desse benefício para R$1.000 por mês, mas a grande questão é que a gente está num cenário fiscal mais deteriorado, então eventualmente a gente tem menos espaço para manobra por parte do governo, e qualquer manobra que desrespeite um pouco esse âmbito fiscal, ele tem um potencial de prejudicar muito todos os ativos brasileiros e, consequentemente, os juros e o dólar, que a gente tem que acompanhar fechando essa semana com uma alta expressiva, mais de 2%, cotado a 5,92. Para a próxima semana, vai ser uma semana mais vazia, agenda de carnaval aqui no Brasil, mas a gente tem alguns dados importantes nos Estados Unidos, né, Matheus? Exatamente. A partir de quarta-feira da semana que vem, nós temos alguns dados bastante relevantes no que tange ao mercado de trabalho lá fora, que é algo que a gente também vai acompanhar, que isso reflete diretamente na perspectiva e na visão do mercado quanto ao crescimento norte-americano, que acaba influenciando nos ativos de risco globais. Nos ativos de risco globalmente falando. É isso, João. Então, fechando esse nosso último fechamento semanal de mercado de fevereiro, eu agradeço a sua presença e boa noite, investidores. Boa noite, investidores, um bom carnaval e até a próxima semana.